Amado, você está preparado para o que Deus vai fazer nessa noite? Ah, tem que estar preparado, porque Ele está aqui. Né? Ele é o Deus de milagre, Deus de promessa. Esse é quem tu és, amém? Nós queremos aqui fazer uma observação da nossa visitante Cássia e a Vânia, de Blumenau, é isso? Todas duas? Oh, glória a Deus! Deus abençoe! Amém! Nossa irmã vai estar dando aí uma lembrancinha para vocês. Amém? Sem a nós, assim, mais demorarmos, né? Vamos para a palavra de Deus, que eu falo sempre, domingo à noite corre muito rápido. A gente vê já é 9 horas. Né? Então vamos ler a palavra do Senhor em João 21. Vamos para o texto de João 21, nós vamos ler do 1 ao 9, tá bom? Eu sei que vocês acabaram de sentar, né? Mas a gente vai ler, temos por costume ler a palavra do Senhor em pé, né? Estamos felizes aí com o Rafael, que é João Rafael, não é isso? Que fez aí a operação, tá bem, né? Glória a Deus, Deus abençoou, tá aí já tranquilo na bênção, glória a Deus, que Deus continue te dando essa graça e essa disposição, amém? Ele está correndo aí pelo Maracanã, é um atleta, Deus abençoe. Amados, então vamos ler aqui João 21, do 1 a 9. Depois disso, apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E ele disse, e eles disseram, nós vamos com você. E eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E eles perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse, lança a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixe. Os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Amém? Senhor, muito obrigado a Deus pela oportunidade de estarmos na tua casa. Muito obrigado a Deus, porque sei que a tua palavra é real e tu estás aqui. Isso nos garante toda a bênção que, Senhor, e toda a expectativa que temos com a tua presença. Porque quando tu estás em algum lugar e a tua presença se manifesta, nesse lugar a alegria, a paz, a cura, a libertação, a visitação. Então eu te peço, amado Espírito Santo, fica à vontade, porque queremos, Senhor, que essa noite, ó Deus, seja uma noite marcante com a tua presença. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Deus colocou no meu coração um título da mensagem de hoje, sendo restaurado através do milagre. Eu sei que esse texto é bem conhecido, né? E é um texto que fala de uma experiência que Pedro teve. Eles tiveram uma experiência anterior, né, de ver, assim, uma pesca maravilhosa. Mas nesse momento aqui, é um outro momento em que Pedro está com seus amigos discípulos de Jesus, eles estão no barco por outra motivação. A motivação não era igual no primeiro momento. Mas hoje eu quero observar a linha emocional de Pedro. Mas quero observar como Deus ele faz o milagre para... nós vamos sendo restaurados através do milagre. Então, ele age um milagre na nossa vida para te restaurar a sua fé, para restaurar a sua disposição, a sua alegria. O milagre tem os seus propósitos, tem o seu objetivo, e a gente observa aqui que esses milagres de Jesus são vistos como sinais de poder, mas esse sinal de poder também demonstra o cuidado de Jesus por nós. O milagre é um cuidado do Senhor. Claro que a gente sabe, a gente tem observado isso, tem falado nas pregações, que o objetivo do Senhor proclamar o reino que estava estabelecendo, e o próprio João Batista falou sobre isso, mas Jesus estava estabelecendo esse reino que seria estabelecido por ele estava fazendo milagres para que as pessoas pudessem ser impactadas, muitas vezes diante dos seus problemas, das suas lutas, e a gente fala às vezes de problemas financeiros, ou problemas, melhor,
de enfermidade, mas nem todos os milagres que Jesus fez foi só nessa área, né? O próprio João, a palavra de Deus diz que João, no final dos seus escritos, ele vai falar, se fosse falado tudo que Jesus fez, ele diz claro para a época, não poderia ser escrito em livros por tanto milagre que Jesus fizera. Aconteceram. Mas o grande, se a gente observar, os milagres de Jesus têm acontecido até hoje. Então, realmente, não dá para escrever em livros, porque só aqui, com a plateia que aqui está presente, você teria condições de contar pelo menos um milagre. Você botaria pelo menos alguma coisa nesse livro, não é verdade? Então, a gente teria pelo menos aqui umas 30 páginas, no mínimo 40 páginas, para esse livro. Então, uma realidade. Mas a gente quer observar algo aqui hoje, que quando o Senhor vai nos restaurar através do milagre, ele vai trabalhar em coisas, em situações. E a gente sabe aqui que esse momento foi um momento diferente para, sim, emocional para Pedro, mas olha o que o Senhor vai fazer. Deus tem um projeto para a vida dele. Mas desde o Senhor Jesus entrar logo no propósito, observe esse detalhe, deixa o Senhor Jesus entrar logo no propósito e logo ser direto, né? As pessoas gostam de ser direto nos assuntos. Não, vou falar logo, vou ser direto. E às vezes é melhor dar uma voltinha, né? Fazer uma volta para chegar ali, porque às vezes você prepara a situação. Às vezes, quando nós somos diretos, a pessoa não está preparada para receber aquela informação, né? Porque ela ainda está sobre todo o impacto da vida dela, histórico, emocional, familiar, e se a pessoa vai direto no assunto, ela já se fecha. Então, Jesus sempre foi muito estratégico nas coisas que ele fazia. E é interessante que ele vai no momento que Pedro está pescando, porque ele já tinha tido uma experiência assim. E Pedro está no mar pescando e ele não consegue pegar nenhum peixe. Ele não pega nenhum peixe com os seus discípulos, com os seus amigos, né? Os discípulos de Jesus. E acho que passou assim uma retrospectiva na mente de Pedro e falou, já passei por isso, né? O déjà vu. Não acontece, já aconteceu isso com você? Você chegar num lugar e falar, acho que parece que já passei por isso. Outro dia eu estava entrando num prédio e falei, eu acho que já aconteceu isso. E já deve ter acontecido mesmo, porque a gente vai, às vezes, no mesmo lugar, né? Às vezes a gente faz o mesmo movimento, a gente parece que já aconteceu isso. Eu creio que Pedro estava nesse momento, ele falou, parece que já me aconteceu essa situação. E ele não pescou nada, e a palavra de Deus diz que Jesus agora, com o objetivo dele, ele vai fazer um milagre. E esse milagre vai impactar Pedro, não só Pedro, como todos os discípulos, mas o Senhor tinha um objetivo em Pedro. E o Senhor Jesus pergunta a ele, né? Faz uma pergunta, e a palavra de Deus diz aqui no versículo 5, diz, filho, vocês têm algo para comer? Olha a palavra de Jesus, ele foi por parte. Ele foi colocando as coisas dentro do seu devido lugar. O que eles estavam tendo ali? Eles estavam pescando. Se estavam pescando, certamente deveria ter peixe. E peixe é um bom alimento. Quem gosta de peixe sabe que peixe cai muito bem, né? Ainda mais se for uma sardinha bem fritinha, bem estalando. Ah, é uma beleza. É uma benção. Não sei se você gosta, mas eu gosto, né? Aí, então, o peixe cai muito bem. Tem gente que já gosta de salmão, né? Cada um vai de um jeito. Mas Jesus não perguntou se tinha salmão, perguntou se tinha alguma coisa para comer, porque era um peixe do local. E eles observaram e disseram que não tinham. E agora Jesus vai falar o seguinte para ele: lance a rede à direita. Sabe que essa palavra, e nós que conhecemos um pouco a palavra de Deus, vocês já conhecem essa história, sabe que essa palavra penetrou muito no coração daqueles discípulos. E a palavra de Deus diz que ele não fala que é sobre a sua palavra, né? Jesus disse, lança a rede. E aí a palavra de Deus diz que eles lançaram. Por quê? Eles já tinham uma experiência, observa isso. Há pessoas que, quando vão conhecer Jesus pela primeira vez, o Senhor vai vir com uma estratégia da palavra dele de salvação, vai usar alguém para falar do seu grande amor, né, do perdão que ele oferece, daquilo que ele fez na cruz do Calvário, daquilo que ele pode realizar se a pessoa entender o amor de Deus na pessoa de Jesus. Então ele restaura, novamente reconcilia esse homem a Deus. Mas para aqueles que já são cristãos, a palavra de Deus ele mostra que o Senhor vai usar palavras que você já foi impactado por ela, para te dar uma lembrança, né? Para trazer um start em você e você poder falar, eu já recebi essa palavra. E ele não falou assim, diante dessa palavra, não falou isso. Ao momento que Jesus disse, lance, filhos,
Eu creio que Jesus perguntou, vocês têm algum peixe aí? E ele chamou de filhos. Se você observar, filhos, vocês têm algum peixe, alguma comida de melhor? Algo para comer? Ele disse, não. Então ele falou, então lance essa rede à direita. E a palavra de Deus diz que eles ficaram admirados, porque aconteceu algo tremendo, porque quando eles lançam a rede, eles veem que novamente acontece da rede ficar cheia de peixe, ao ponto de eles não conseguirem trazer com facilidade. E Pedro observando, porque João, né, é que escreve esse texto, ele observando, porque ele vai falar, é Jesus, é o Senhor. Por que ele falou que é o Senhor? Por causa dos feitos dos milagres. O milagre impactou tanto que fez lembrar de quem tem poder para fazer milagre. E é isso que Jesus quer que você observe nessa noite. Você precisa lembrar quem é que tem poder para fazer milagre. Quem é aquele que começou uma vez, ele determinou algo na sua vida, você tem uma experiência, você recebeu uma palavra, e aquilo Jesus está falando hoje. Ó, eu, através de ações, eu consigo restaurar, né, a sua fé. Eu consigo restaurar a sua disposição. Porque às vezes, mesmo sendo cristãos, nós tendo fé, e eu creio que Pedro tinha fé, esses homens tinham fé, mas diante de circunstâncias e situações, parece que as coisas abalam a gente. Ele estava um pouco abalado. Eu falei que não vou entrar muito na questão emocional dele, mas ele estava um pouco abalado. Nós sabemos um pouco dessa história. Mas ali, ele observa que aquela palavra de Jesus faz acontecer novamente um grande milagre. E ele vai à direção de Jesus, ele fica tão impactado, porque é isso que Jesus quer. Quando você receber o impacto, você vai logo em direção a ele. Preste atenção em pequenos detalhes que está nessa palavra. Quando ele foi impactado por Jesus, Pedro lembrou-se daquela palavra, ele já tinha uma experiência, ele não esperou que o barco estava a 90 metros só de distância, dava para eles puxarem, dava para eles remarem, dava para eles puxarem os peixes devagar, né? Mas Pedro ficou tão impactado que ele mergulhou e foi em direção a Jesus, aquela palavra. Então, amado, que em nome de Jesus, que hoje, quando o Espírito Santo te impactar, você corra para a presença dele. Porque ele tem uma bênção para você nessa noite, amém? Em nome de Jesus. E a gente observa algumas coisas, eu vou seguir daqui a pouco a essa porção da palavra, mas eu gostaria de ir com vocês em alguns exemplos que a palavra de Deus mostra, de homens também, né, que foram impactados diante de situações difíceis, homens que nós conhecemos, que nós não saímos da Bíblia para explicar a Bíblia. Então, nós vamos pegar homens que nós conhecemos, mas vamos observar de maneira agora diferente do que, como Deus trabalhou na vida deles para levar eles para um propósito, para eles serem impactados pelos milagres, sendo o quê? Sendo assim, movidos através do milagre. Qual a importância do milagre na minha vida? Por que eu preciso de milagre? Por que você precisa de milagre? O Senhor sabe como está o seu coração. Ele sabe como está o seu coração. Então, ele vai agir em milagre para que você possa ser o quê? Ser impactado. Então, você será restaurado através do milagre. Você crê isso? Então, olha esse exemplo em Êxodo 14, de 10 a 22, nós vamos ler. E você vai ver esse texto aqui que nós tanto falamos, né? De Moisés. E conhecemos, é muito bonito esse texto. É um texto de uma ação de milagre, de poder tremendo. Êxodo 10. Lá, Êxodo 14, 10 não, 14, no versículo 10. Esse texto fala sobre a travessia do mar. Acompanha comigo e vamos observar o detalhe aqui. É rápido que a gente lê esse texto. Ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam à direção deles. E aterrorizados, clamaram ao Senhor. Eles fizeram o que, amados? Eles clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés, foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Eles estão questionando Moisés. Diz assim, já lhe tínhamos dito no Egito, deixa-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes de ser escravo do Egito do que morrer no deserto. Olha a situação que esse povo, a gente fala do milagre, mas a gente tem que observar o que
O que Moisés foi impactado com palavras? Por que Deus vai trabalhar de uma maneira poderosa nessa ação para trazer livramento a Israel, mas a gente não observa que aquele homem de Deus estava ouvindo de uma multidão de gente. A palavra de Deus diz que é calculado que havia pelo menos 2 milhões de pessoas. Sabe o que é isso, irmão? Cuidar de 50 já é difícil. Imagina 2 milhões. Só bota 50 mil pessoas reclamando desses 2 milhões. É barulho a beça, né, irmão? E aí ele está dizendo assim, deixa-nos em paz, Moisés. Era para a gente ter ficado lá, agora morrer aqui nesse deserto. Aí Moisés vai responder ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhe trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Aí você observa o seguinte, poxa, que legal. Se a gente observar com cuidado esse texto, aí vai assim, não, ele está falando aqui, mas na verdade era uma resposta para se, não é para se ver livre, é para dar uma situação. Porque realmente Moisés estava vendo que o exército de Faraó estava vindo. À sua frente estava o mar. E uma multidão reclamando com ele. Não era melhor a gente ter ficado lá no Egito do que morrer aqui? A gente passar fome aqui? Pô, nos deixe em paz. Eu acho que essa palavra é muito pesada. Eu não sei o que você pensa. Mas eu fico pensando, se eu estou ajudando alguém, estou no objetivo, vamos por aqui, e a gente está ajudando, se a pessoa não está conseguindo ver o que nós estamos vendo, e ela diz assim, me deixe em paz. Era isso que ele está falando. Aí ele fala assim, acalme-se, gente. Eu imagino que a palavra dele, eu falo assim, calma, confio. Ele falou, calma, gente, calma. Aí disse, olha o que o Senhor vai falar para ele, para Moisés. Por que você está clamando a mim? Você entende porque Deus vai falar assim, por que você está clamando a mim? Na verdade, no interior dele, ele está falando, Senhor, como eu vou sair dessa? Porque está todo mundo reclamando. O exército de Faraó está vindo ali. A gente está com o mar aqui. E o pessoal já disse para mim, deixar eles em paz. De tudo que tu já fizeste lá atrás, mas o pessoal está dizendo, eu estou dizendo aqui, calma. Aí Deus fala assim, por que você está clamando a mim, Moisés? Ele estava clamando? Amado, presta atenção. Ele estava clamando? Não estava clamando. Ele fez uma observação com as pessoas que estavam falando com ele. Mas no coração dele, ele estava dizendo, Senhor, traz uma solução. Você observa como isso acontece com a gente? A gente observa a palavra de Deus e a gente vai logo para o milagre. A gente vai logo para a resposta. Oh, que benção, o mar se abriu. Mas um momento antes? E o momento da pressão? Ele se sentiu pressionado. Ele disse, não, o Senhor vai estar conosco, Deus vai dar a resposta. Por que ele está falando isso? Por causa de uma experiência passada. Se Deus tirou da mão do faraó, Deus vai livrar. Ele usou a palavra certa, mas certamente um leve receio, porque é natural. Então, o milagre vem restaurar a nossa fé. Aí Deus fala para ele, por que você está clamando a mim, Moisés? Olha, parece que aquilo muda, né? Aí o Senhor fala assim para ele, diga ao israelita que siga avante. E aí lá no texto, aqui no 19, ele vai dizer assim, ao seguir o anjo de Deus que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se colocando atrás dele. A coluna de nuvem também saiu da frente dele e se pôs atrás. Aí, dentro dessa determinação, Deus disse, ó, vai haver um mover espiritual aqui. Porque toda vez que Deus vai fazer um milagre para você ser restaurado, há um mover no mundo espiritual. Deus começa a mover as coisas, a gente não está vendo, mas Deus já está pelejando por você. Deus já deu ordem a anjo. Você nunca vai estar sozinho. Mesmo que esteja abalado por palavras que veio te deixar desanimado. Por que você está fazendo isso? Eu não acredito mais em você, eu não acredito mais nesse Deus, eu não acredito mais nisso, eu não acredito na palavra, eu não acredito na oração. Aí o Senhor está dizendo, por que você está clamando a mim, meu servo? Coloca o pé para frente. Marcha nessa situação. Não fica parado. Você tem uma experiência comigo, mas Deus tem que fazer um milagre para restaurar a fé. Aí Deus disse, estende, olha aí lá no versículo 21, Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca como um forte vento oriental que soprou toda aquela noite e as águas se dividiram. Sabe uma coisa? Diante do impacto da situação, você sendo uma mulher e um homem de fé, Deus está falando, eu vou restaurar a sua fé através do milagre. Eu vou fazer diferente. Eu vou mover um milagre e a sua fé vai ser restaurada. Porque às vezes estão mandando debaixo de uma palavra. Por mais que a gente fale assim, nenhuma palavra vai prevalecer.
mas a gente às vezes percebe que a palavra está prevalecendo contra nós. É nessa hora que Deus que conhece o nosso coração, conhece a nossa estrutura. Deus conhece tua estrutura. Não tem essa música? Sabe o que está? Não sei a música. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. É isso, Deus está vendo. Não temas. E aí o Senhor falou, e aí ele creu nessa palavra. Ele disse, olha, você diz para o povo marchar. Então ele estendeu a mão sobre o mar. Olha só, ele teve um ato profético, estendeu a mão sobre o mar. Você já parou para pensar nisso? O mar ali, não é assim que o mar faz? Qualquer hora não está lá, mesmo que seja o mar bem calminho, tá. Se for mais forte, faz um barulho maior. Eu não sei como estava, porque era de noite, né? A gente vai, às vezes, o pessoal que gosta de fazer luau, nós fazíamos muito luau. Agora está mais difícil por algumas situações, né? É umas situações que só nós cariocas sabemos. Então, o que acontece? Mas eu lembro que quando a gente ia de noite para luau, aquele barulhinho do mar, né? Gostoso, né? Mas só que aquele barulhinho não estava gostoso, porque aquele barulhinho estava parecendo morte para eles. Mas ele entendeu, ele confiou no Senhor, e Deus fez ele ver o milagre. Porque quando ele estende a mão, e ele diz para o povo avançar, o mar se abre. A palavra diz que o mar se dividiu. A terra ficou seca. E aquelas 2 milhões, ou mais do que isso, eu vou falar 2 milhões, mas pode ser até mais, mas um número grande de pessoas passaram durante a noite toda. E eles passaram para o outro lado. Eles cantaram a vitória. Eles cantaram o hino da vitória, né? Quando eu tiver que passar, né? O Senhor vai estar com você. Então confia, meu irmão. Confia. Deus vai restaurar a tua fé através do milagre. Amém? Então você observa isso. Outro texto que nós conhecemos bem é Josué. Josué, vamos lá no Josué 6. Eu te amo, Jesus. Eu amo mesmo. Estou falando aqui para vocês. Às vezes eu falo o meu particular com ele. Eu olho para o céu e falo, te amo muito, Jesus, te amo muito. Estamos juntos, Jesus. O Espírito Santo é demais, né, irmãos? O Espírito Santo vai te tocar hoje, te prepara. Vai te tocar hoje, vai te abençoar. Você veio aqui com um propósito, você veio com expectativa. Vamos parar com esse negócio de que a gente veio para a igreja sem expectativa. Eu vim sem expectativa nenhuma, que nada, eu vim com expectativa. Eu vim para ser abençoado, eu vim para ser curado, eu vim para receber a alegria do Senhor. Amém? Quantos vieram, digam amém. Amém. É isso aí, o Senhor quer desse jeito. Josué 6, vamos lá no Josué 6. Só vou falar uma parte, não vamos ler tudo, vamos conhecer esse texto, mesmo quem não conhece. Eu vou dar uma palhinha para você entender. Josué 6, de 1 a 5, diz assim: Jericó estava completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada um uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marche todos 7 vezes ao redor da cidade e os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito, o muro da cidade cairá, o povo atacará cada um no lugar onde estiver. Muito bonito. Que coisa linda. Ouvi uma palavra dessa. Mas a realidade é outra. Porque a realidade, irmãos, Jericó estava muito bem cercado. Aquele povo lá fora, eles nem se preocupavam. As muralhas garantiam a segurança de Jericó. Então Jericó está dizendo, deixa eles aí, esse povo, não vão conseguir entrar aqui. A gente daqui mesmo mata eles. Lança flechas, bola de fogo, o que tivesse lá na época, mataria. Mas o Senhor vai dar uma estratégia, porque esse povo precisa de um milagre. Deus está fazendo um milagre com Josué também, né, anteriores, mas agora, nesse momento, esse aspecto é muito forte, porque é uma muralha. E às vezes nós estamos assim, nós precisamos derrubar uma muralha. Eu não sei se você está numa situação que você precisa derrubar, é uma muralha. E você tem que entender que o Senhor que tu serves,
Ele pode fazer você, através dele, fazer você derrubar essa muralha. Você tem que crer. Mas aí, se você não crer, ele vai te dar estratégias, ele vai te dar o comando. É assim que ele faz. Quando a nossa fé está um pouco abalada, ele vai dar a forma de fazermos. Ele vai assim, vocês vão fazer assim. É por isso que tem hora que o Senhor fala assim, meu servo, ora. Aí tem gente que ainda não entendeu que o Espírito Santo bate assim em você, você está dormindo, ele fala assim, acorda. Aí você, que horas são? Você mesmo pergunta, que horas são? Aí você vai para o relógio, se tiver relógio, ou vai, um olho fechado ou está aberto, né? 4 horas da manhã. Ah, aí daqui a pouco você sente que o outro olho abriu. O que está acontecendo? O Espírito Santo fala assim, vamos conversar um pouquinho? Às vezes não entendemos esse detalhe, o Espírito Santo, como ele trabalha hoje conosco. Naquele momento foi uma estratégia específica para Josué, para derrubar aquela muralha. Mas às vezes a nossa muralha, Deus está falando assim, olha, acorda. Eu quero dar uma estratégia a você. Eu sei que você foi à igreja, você ouviu uma palavra, você se animou, mas vamos ter um relacionamento nós dois agora? E às vezes a gente pensa que isso não é uma realidade para nós. Tanto isso é uma realidade que Josué, ele já tinha tido uma experiência anterior que não foi muito boa. Quando ele foi com seus 11 príncipes lá, ver essa terra, e eles foram com um relatório muito ruim, e ele ficou 40 anos naquele deserto, sem ter provocado nada. Agora, quando ele está para entrar nessa terra e tomar posse, ele vai tendo cuidado. Ao ponto que ele vai na região, e quando ele chega, a palavra de Deus vai falar, quando ele chega ali perto de Jericó, ele vê um homem de pé. E a palavra de Deus diz que esse homem está desembainhando uma espada. E ele pergunta, quem você é? Você é um dos nossos ou deles lá de Jericó? Aí a palavra de Deus diz aqui, vai falar no versículo 13, nenhuma coisa nem outra, venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Sabe o que o Senhor está fazendo aqui? Está trazendo no coração dele uma ação de que vai haver milagre. O que nós estamos declarando nesta noite? Que Jesus já está aqui. Ele já está aqui. Você veio e ele está dizendo assim, eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Príncipe da paz, o médico dos médicos, aquele que, como eu falei na semana passada, aquele luta as suas batalhas. Eu estou aqui. E nessa confiança, a palavra de Deus diz que ele adora, ele prostra e recebe direcionamento. Então o Senhor vai falar assim, olha, vai ser dessa forma, faz desse jeito aqui. Um direcionamento que eu vou fazer e você vai ver o milagre. Ele vai fazer. Por quê? Porque Deus poderia derrubar a muralha. Ele diz, fica aqui, Josué, que eu vou derrubar a muralha para você. Ele poderia fazer assim ou não? Poderia. Mas Deus não quer fazer assim. Ele quer uma participação, para que a gente se sinta impactado de tal forma que venha restaurar a gente. Venha nos trazer uma força. É isso que Deus quer. Que essa força que está dentro de nós, ela possa ser expandida. E você se sentir forte. Porque tem muitos cristãos que estão andando de cabisbaixo. Estão andando e falando coisas que não deveriam falar. Porque eles estão diante da dificuldade do pescar, que não vem peixe, diante de uma muralha, ou diante do mar, ou de uma muralha, né, na sequência. Então, Deus está dizendo, não há dificuldade se vocês confiarem em mim. Mas eu vou fazer um milagre, isso vai fortalecer vocês. Porque eles sabiam que o povo de Jericó era um povo bom de briga. Então, eles precisavam ter algo que abalasse essa força de Jericó. Aí, você imagina agora, eles fazem aquela volta e eles tocam a trombeta e eles gritam. Irmão, uma muralha que tinha uma casa em cima. Uma muralha larga. Agora eu não lembro a distância dessa largura. Mas uma muralha larga. Né? A gente vai derrubar uma muralha dessa aqui, um muro desse aqui. Grita, irmão. Grita aí para ver se essa muralha cai. Não vai cair. Você vai ficar gritando até o final do ano. Vai perder a voz e ela vai ficar aí. Você não vai conseguir nem quebrar o vidro. Entendeu? Agora você imagina eles distantes, eles não estavam perto, porque não podiam se aproximar muito da muralha, então seriam atacados. Vocês têm que entender a guerra que estava ali. Ele não podia ficar aqui da muralha. Eles estavam distantes,
E a palavra de Deus diz, quando tocar as buzinas, quando o shofar começar a tocar, quando a voz de Deus, através do shofar, começar a ser tocado, vocês gritam junto. E eles gritaram. E eu creio que eles ficaram admirados. Você imagina eles gritando, e a muralha faz assim. Eles começaram a ouvir barulho de rachadura. Aqueles vocês pensam que caiu logo, né? Não, Deus faz que o milagre você possa observar. O milagre vai acontecer na tua vida e você vai observar. Você vai ver. Estava rachando daqui a pouco. Eu acho que ele se animou. Pastora Cristiana, eu creio que animou eles. Você imagina, você começa a gritar e ver uma parede grossa, daqui a pouco muda. Ele não falava, porque tinha que gritar. Então eu creio que um olhando para o outro, tipo assim, está acontecendo. Tipo, grita mais. E as muralhas caíram. E na mesma posição eles entraram e venceram Jericó. E assim você vai vencer essa muralha. Deus vai derrubar ela. Você vai ver o milagre e vai pegar a tua vitória. Amém? A vitória vem depois do milagre. Então o milagre sendo motivo de agir, a restauração vindo através do milagre. O último exemplo que eu quero dar desse tempo, né, passado é Gideão. Gideão é muito legal, gente. Juízes, vamos lá em Juízes. Juízes 6. Juízes 6. Eu vou no versículo 1 a 5. Vamos ler do 1 a 5. Não, desculpe. Josué que foi de 1 a 5. Juízes 6, de 36 a 40. 36 a 40. Basta esses 4. Olha só. E Gideão disse a Deus, quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Porque Deus tinha prometido a Gideão que ele disse, homem valente, eu vou libertar Israel através de você. E ele fez algumas ações com Deus, mas esse aqui é para mostrar que o milagre de Deus não está limitado a nada. Deus vai mexer na natureza, nos aspectos da natureza e no que a física diz que não pode acontecer. Então é o seguinte, se eu estou com a Bíblia aqui e eu vou abrir um chuveiro aqui em cima e eu falar assim, a Bíblia não vai molhar, vocês vão falar assim, pastor, vai perder a Bíblia. Tira a Bíblia, não é assim? Às vezes tem um copo d'água perto, alguém mais que trabalhou, né, em empresa, na parte de cuidados, né, de acidente, na CIPA. Aí, tira esse copo daí, rapaz, vai cair, vai estragar as folhas. Então, seria o normal você não fazer uma situação dessa, porque... Mas sabe o que ele vai falar? Olha aqui que ele vai falar com ele. Senhor, se tu vai libertar Israel por meu intermédio, como prometeste, vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Aí Deus, é isso que você quer ver? Você quer ver o milagre? Você quer ser restaurado? Você quer ter confiança através do milagre? Ele pegou lá a lã, botou na eira e disse, eu só quero uma coisa, molha tudo. Mas a lã não. Isso era impossível. Por quê? Porque o orvalho caía do céu. Então, teria que ter pelo menos alguém botar um copinho ali, né? Mas não tinha copinho. Ele estava fazendo a prova. E aí ele chega no outro dia, a palavra de Deus diz que ele vai observar, e aconteceu. Gideão se levantou bem cedo no dia seguinte, torceu a lã, encheu uma tigela de água do orvalho. Então, ele molhou primeiro só a lã. Ele pediu a lã, eu na hora falei ao contrário, mas ele pediu que a lã fosse molhada e toda a terra aqui em volta não fosse molhada. Impossível, mas aconteceu. O milagre aconteceu. Ele, não satisfeito, diz assim, Senhor, não se acenda a tua ira contra mim, no versículo 39, deixa-me fazer só mais um pedido. Permita-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez desta vez, faz ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. Agora ele fala assim, então, olha como eu estava precisando. Olha o amor de Deus. Quando a gente observa a leitura bíblica, a gente observa o amor do Senhor.
Porque Ele quer que você possa ter uma experiência de milagre. Porque se isso vai te levantar a tua fé, Deus vai fazer o milagre. Entende isso? Então, se isso levanta a minha fé, levanta a sua fé, Deus é tão amoroso que você pode pedir uma prova com Deus. Às vezes a pessoa, não peça a prova com Deus. Não, peça a prova com Deus sim. Porque tem base bíblica para isso. Não é à toa. Isso vai ajudar a minha fé? Vai determinar algo para mim? Vai mudar uma situação? Então, Deus está querendo me usar? Senhor, é para fazer isso? Então, Senhor, mostra um detalhe aqui. Me dá, não precisa, eu já falei aqui, não precisa ninguém vir falar comigo. Não precisa ninguém vir, eis que te digo, o Senhor mandou dizer, não, é a experiência pessoal. Você precisa de experiência pessoal. Crescer com Deus. E ele disse, Senhor, primeiro que molhe a lã. E todo lugar, agora, ao contrário. Todo lugar molhado e a lã seca. Quando chega no outro dia, tudo molhado. Quando ele pega a lã, está sequinha, não sai uma gota. É milagre, não é? Aí ele se animou. Aí se animou, aí está com 32 mil pessoas para lutar. Ele estava, agora Deus está comigo. Aí ele estava, tá bom. Aí Deus fala, mas tem muita gente. Tem muita gente, Senhor? Tem muita gente. Mas lá do outro lado tem mais. Mas tem muita gente aqui. Aí faz assim, manda essas pessoas assim, com essas características, poderem ir para casa. E as pessoas que têm essas características, por favor, estão liberados. Podem ir para casa. Todo mundo foi liberado. Aí a palavra de Deus disse, foi só 20 de 32, foram 22 mil. Muita gente, né? Aí o senhor falou, tá bom. Aí ele, não, eu estou com 10 mil, né? Dá para fazer, porque se Deus fez esse milagre aqui, esse milagre poderoso da lã, eu pedi, Senhor, para não molhar a lã molhou tudo seco. Aí eu fui mais abusado, né? Porque a gente é assim, né? A gente é mais abusado. Aí eu falei, Senhor, agora é o contrário. Deixa a lã sequinha e tudo molhado. Deus fez, dá para 10 mil. Aí Deus fala, Gideão, tem muita gente. Ele falou, Senhor, tem muita gente? Tem muita gente. Mas, Senhor, lá do outro lado tem mais gente. Já foi embora 22 mil. Tem muita gente, Gideão. Porque você não, quando eu faço um milagre, é milagre. É mesmo, Senhor? É. Então faz o seguinte, manda o pessoal agora fazer essa característica aqui, vai beber água. E aí, quem fizer assim, você vai te separando, é esse povo que eu vou trabalhar. Aí ele falou, deve ficar pelo menos aí, vai perder-se uns 10, né? Quando ele viu, perdeu, foi 9.700. Foi 9.700. Foram embora para casa, só ficou 300. Ele falou, Senhor, agora o negócio ficou feio, né? Mas eu confio em ti. Já fizeste um milagre. Você entende por que Deus começou um milagre? Porque para Deus te levar a algo maior, aí Ele vai impactar você com, às vezes, milagres que parecem pequenos, mas são tremendos. Para você poder crer no que Ele vai fazer, que é muito grande. Às vezes nós estamos vendo uma porta fechada, nós estamos vendo uma situação que está acontecendo, seja da sua área, aí você diz, não, mas isso é muito grande. Aí Deus vai assim, aí Deus está fazendo alguma experiência com você, não é mesmo? Aí Deus está fazendo uma experiência, Deus deu uma resposta, não foi? Deus deu essa resposta? Aí você recebeu aquela resposta, aí Deus fala, agora segura nisso aí, porque eu vou aumentar a pressão, porque eu vou mostrar que eu sou Deus na sua vida. O meu nome é que será glorificado. E a palavra de Deus diz que ainda teve um receio, aí você pode ler mais à frente, para nós ganharmos tempo. A palavra de Deus diz que ele teve alguns receios que eu chamo de receios secretos, né? Que eu coloco assim. Ele teve algum receio secreto, alguns temores. E aí ele falou, não, mas é muita gente. Aí, Senhor, você ainda está com algum receio? Olha o amor de Deus, você está com algum receio? E aí eu, quando estava observando isso, nós temos essas características. Deus fala que vai nos abençoar, nós fazemos o ato profético, mas a gente fala, será que Deus vai curar? Será que Deus vai abrir a porta? Está vendo o receio secreto? As receios que estão lá escondidos. Aí Jesus, tá bom, vai lá. Aí ele pegou um amigo, foi lá, e aí ele observou que o próprio inimigo estava com receio do povo. E ele viu que era numeroso o número dos inimigos. Mas o Senhor foi com ele e ele teve a vitória. Assim, não importa o tamanho do teu inimigo, ele vai cair por terra. Deus vai te dar a vitória. Você não tem que vir para a igreja para ouvir uma história bíblica. Você tem que ouvir a história do poder de Deus, daquilo que Ele realiza nos dias de hoje, aquilo que Ele fez no passado e tem feito experiência conosco, para a gente se apegar nisso. Cada um tem uma experiência
E certamente a experiência que Deus está te dando, você tem que se apegar a ela, porque algo maior Deus quer fazer. Mas não, se há receios secretos, escondidos, e não há nenhum problema, porque Deus cuidou dessa situação com o Gideão, ao ponto de ele ter escutado e falou, o Senhor é conosco mesmo. E a luta foi tão tremenda, tão maravilhosa, que Gideão, com 300 homens, venceu milhares, numerosos. Rapaz, Deus, um número era tão grande que parecia um enxame de gafanhotos. Para ter uma ideia, que o enxame de gafanhoto, quando vem, é muito, né? Então, assim que está escrito ali, o inimigo era como enxame de gafanhoto, tal é o número. Mas com Deus, enxame de gafanhoto, tudo é morto. Deus tem um inseticida certinho do céu. Por isso esse gafanhoto vai morrer em nome de Jesus. Você crê nisso, amado? Você crê nisso? Diga amém. Rapaz, nosso Deus é tremendo. Ele botou inseticida certinho e os inimigos caíram por terra. Amados, agora a gente observa o seguinte, a gente observa que os milagres que aconteceram no passado, acontecem ainda hoje. E eu vou contar um testemunho rápido aqui de uma das nossas irmãs. E no dia 17, o Senhor nos deu uma palavra e nós oramos aqui, e se os irmãos lembrarem, nós falamos que Deus pode ungir as nossas mãos e nós orarmos por nós mesmos. Esses sinais seguirão aos que creem. E depois nós oramos. E essa irmã conta que há 4 anos, eu escrevi para poder não esquecer detalhes, ela creu que ela seria curada naquela noite. Mas curada de quê? Há 4 anos ela sofria de miomas. 4 anos. E nos últimos 2 anos, devido a problemas pessoais, e ela não pôde dar continuidade ao seu tratamento. E aí, então, ela ia ao médico, mas não pôde dar continuidade ao seu tratamento. E a médica, quando observou ela, disse que os miomas estavam crescentes e cada vez que ia, não eram poucos, estavam crescentes. E ela falou, essa situação era tão séria que ela sentia muita dor, e a dor era tão grande que, às vezes, ela sentia até, desfalecia. O esposo chegava em casa e sentia esse desfalecimento, tanta dor, principalmente nos seus ciclos. E ela, naquela noite, ela tomou posse daquela palavra. E ela começou a orar, e ela também intercedeu pelo seu pai, e pediu a Deus, mas no momento que ela estava intercedendo pelo seu pai, nós falamos, interceda por alguém, mas interceda por você mesmo. E ela estava ali e veio uma unção muito forte sobre ela, ela se sentiu impactada com aquela unção. E ela se sentiu tão impactada, ela disse assim, parecia que eu estava até voando. Estava até os meus pés saindo do local. Qual foi a experiência que ela teve nesse domingo? E ela falou assim que ela foi ao médico. Ela sentiu esse impacto na vida dela. E a semana ela foi fazer alguns exames, fez os exames. E aí ela disse que na sexta-feira não sentiu nada. No sábado foi à praia. Ela teve o seu ciclo, mas não sentiu nada, sem dor. Ainda fez um charmezinho, foi para a praia, curtir, porque esse inverno aí deu sol, né? Foi para a praia, curtiu um pouco. E na segunda-feira, parece que na outra semana, ela foi ao médico e a médica foi verificá-la. Quando a médica foi verificá-la, a médica que sabe que tinha muitos e cada vez mais crescente, observou que ela não tinha mais nenhum mioma. Ela está totalmente curada. E a nossa irmã Aline, que está ali, fica em pé, Aline, para as pessoas saberem. Glória a Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. É esse Senhor que nós servimos. Deus vai dar estratégia. O milagre restaura, nos reconcilia. O maior milagre que Jesus fez foi o milagre da salvação. Né? Esse é o maior milagre para nos resgatar, nos restaurar, nos reconciliar novamente com Deus. Uma certa feita, eu estou aqui com o último texto, para nós irmos já para a ceia e orarmos antes. Lá em Lucas 4, 24, 5, né? Alguém estava procurando Jesus entre os mortos. Então, disse, por que vocês procuram entre os mortos? Às vezes eu fico pensando que o anjo deve falar assim com muita classe, entendeu? Eu acho que ele falou assim, porque você procura entre os mortos. Não, acho que ele deve ter falado assim,
você procura entre os mortos aquele que está vivo. Eu acho que ele sorriu, aquele brilho assim. Ele está vivo. Ele ressuscitou. E é essa base que nós estamos aqui, com Deus vivo, pronto para te abençoar. Você creia, porque essa noite vai ser uma noite extraordinária. Deus vai agir no milagre para restaurar você, através do milagre. E você vai tomar posse disso. E essa semana não será uma semana maravilhosa, porque nós vamos jogar porque é maravilhosa, porque Deus vai começar nessa noite. Nessa noite você vai ser curado. Eu quero que os levitas já venham aqui para frente. Essa noite Deus vai te restaurar. Deus vai te abençoar. Assim como Deus fez na vida da Aline aqui, Deus fez lá no passado. Deus fez no passado. Por isso que João falou, se nós fôssemos escrever tudo que Jesus fez, não dava para ter livro. Porque nesse mês já Jesus curou quantas pessoas, além da Aline? E eu mostrei a vocês que não é só cura. São situações difíceis. São situações impossíveis. Então o Senhor quer restaurar você através do milagre. Então o problema é uma muralha. Não é saúde, eu não falei só de saúde. É uma muralha. É um mar que está fechado. Um exército que vem tentar te destruir. O Senhor está dizendo, eu vou fazer um milagre na tua vida. Se precisar abrir o mar, eu vou abrir o mar. Se é preciso derrubar as muralhas, eu vou derrubar as muralhas. Mas você toma posse hoje disso. Você vem com uma expectativa. Eu vim para cá com uma expectativa. Eu vim para cá para sair daqui abençoado. E acreditar que essa semana será extraordinária. Porque o milagre vai acontecer, vai restaurar a minha vida. Então foi por isso que Jesus com Pedro, agora, já o milagre restaurado, realizado, aí ele diz assim, Pedro, tu me amas? Então vem fazer o propósito. Sabe por que Deus vai fazer o milagre? Para que você possa cumprir o propósito. Então, o milagre vai te restaurar, sendo restaurado pelos milagres. Então, Deus quer que você esteja ativo. Então, se é preciso fazer um milagre, Ele vai fazer, porque Ele tem um propósito na tua vida. E você vai glorificar o nome do Senhor. Você crê nisso? Então, diga amém. Vamos orar. Eu quero que você fique em pé para nós louvarmos